Passo a ato em votação. Ato aprovado por todos. Senhores vereadores, passaremos à discussão dos requerimentos 33 e 34 de 2021. Passo a palavra à vereadora Elke para falar sobre o seu requerimento 33 de 2021. Posso ler? Requerimento 33, 2021, senhor presidente. A vereadora Elke Aparecida Gonçalves vem, através deste, solicitar submetida à deliberação e aprovação do plenário da Câmara Municipal, nos termos do artigo 197, inciso 20, do Regimento Interno, o presente requerimento sobre o seguinte assunto: solicitar ao prefeito municipal, com advertência do artigo 73, inciso 4, da Lei Orgânica, que seja informada a esta Câmara Municipal se o município pretende construir um velório municipal e quando esse empreendimento deve ter início, considerando a grande demanda de pessoas carentes em nossa cidade. Isso aqui a gente já tinha falado outras vezes, né, sobre a necessidade de um velório público municipal aqui em Campos Altos, devido aos preços, valores, etc. e tal. E nós temos o espaço para fazer essa construção no próprio cemitério, onde vai diminuir vários custos que um velório requer, que seja de transporte, etc. e tal, e a gente já ganhou uma ajuda do auxílio de R$1.000, e isso vai ajudar ainda mais a população. Só isso, né? Requerimento 34, passa a palavra ao vereador Adamilson para falar sobre o seu requerimento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os vereadores. Esse requerimento aí sobre a médica do PSF lá do Campos Altinho, quem mandou um ofício cobrando pelo trabalho dela, que ela não está prestando direito, não está atendendo a população direito. Esse requerimento é para o prefeito ver o que ele vai fazer isso aí sobre a médica, porque do jeito que está não pode ficar não, que ela está atendendo o povo mal, a população, e o povo não pode ser atendido mal, pelo mal não. Então, esse requerimento é para saber sobre isso mesmo, senhor presidente. Senhores vereadores, passaremos à discussão do projeto de lei 030/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, visando a municipalização da Escola Estadual Deilo Borges e da outras providências. Lembrando que o referido projeto foi protocolado nesta Casa de Leis em caráter de urgência no dia 20 de agosto, findando, portanto, hoje, dia 20 de setembro, o prazo de 30 dias para a tramitação do mesmo, quando solicita a urgência pelo Poder Executivo. Passo a palavra ao assessor jurídico. Boa noite, senhores vereadores. Cadê o projeto? Esse projeto aí já foi discutido várias vezes, né, que é o que trata da municipalização. Então, no que concerne a análise jurídica, eu queria só esclarecer um ponto aí que eu não sei se ficou bem esclarecido não, mas eu acho que é importante, que é o seguinte: a princípio, o Executivo não precisa de autorização da Câmara para celebrar convênio, não precisa pedir autorização da Câmara. Mesmo que tenha um dispositivo na nossa lei orgânica, eu não sei se é o artigo 17, inciso 24, ou se é o artigo 24, inciso 17, eu não lembro bem, mas já tem uma posição consolidada do Supremo Tribunal Federal que isso é uma prerrogativa do Executivo, isso é inerente à função dele, então por isso ele não precisa de pedir autorização. O município, o prefeito, ele precisa pedir autorização da Câmara, do Legislativo, quando, por exemplo, você vai alienar patrimônio do município, aí você precisa. Para adquirir patrimônio, também não. Então, aquela justificativa de que seria necessária a autorização por causa do prédio, no meu entendimento também não se justifica. Eu não sei falar para os senhores
se isso é uma exigência do Estado. Talvez o Estado tenha imposto essa exigência, né? Mas eu não tenho essa informação. Então, tecnicamente falando, era até desnecessário isso aí. Mas uma vez que o projeto está aqui, né? Vamos lá. Tem outro detalhe também que eu acho que a gente tem que colocar, que é o seguinte. Por exemplo, o artigo 4º desse projeto fala que constituir-se-ão obrigações do Estado. E aí vai elencar aqui 6 itens, né? Que está estabelecendo obrigações para o Estado. A Câmara também não pode fazer isso. Nós não temos competência legislativa, nós não temos, não é competência legislativa, nós não temos poder para obrigar o Estado a fazer isso aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse artigo ele vai ficar totalmente inócuo. Essas disposições, essas obrigações que o Estado supostamente vai assumir, isso tem que estar no termo de convênio que vai ser firmado entre o município e o Estado, senão não adianta nada. Esse convênio não foi firmado ainda, né? Que eu saiba, não. Eu não tenho essa informação, não, mas pelo que eu sei, eu acho que ainda não. Então, isso aqui, gente, eu só queria esclarecer, porque é o seguinte, porque às vezes coloca isso aqui no projeto, vota, e fala, está tranquilo, não é assim. Isso tem que ser acompanhado depois, porque nós não temos poder para vincular o Estado. Nós não podemos estabelecer obrigação para ele. Com relação às demais Leonardo, disposições, aí, se o Executivo não quisesse ter enviado para nós, para votação, ele não tinha necessidade, então? no meu entendimento, não. Por que o prefeito mandou, então? Não sei. Eu ouvi falar, mas aí não é oficial, porque não tem essa informação aqui, Doutor, que seria uma exigência do Estado. doutor, né? Mas- no dia da audiência, eu perguntei para a secretária Vânia, e ela me falou que foi uma exigência do Estado. Entendi. Então, pode ser por isso, né? O Estado assim o exigiu, e aí está sendo feito. Mas, juridicamente falando, tecnicamente, ele não Leonardo, precisa, há não. uma correção. Não foi uma exigência, foi uma sugestão, tendo em vista que isso vai acontecer gradualmente. Mas ela deixou claro e transparente, portanto, ela se exaltou no final da reunião, que estavam colocando palavras na boca dela, onde diziam e afirmavam que os alunos não teriam onde estudar e que foi uma exigência do Estado. Não foi uma exigência do Estado, foi uma sugestão, onde os prefeitos deveriam aceitar ou não a sugestão com os benefícios que teriam. Porém, isso como não foi votado ainda em Assembleia, porque há dúvidas e há altos questionamentos, uma vez que eles não estão doando o patrimônio, eles estão fazendo uma concessão que nem sabe ainda se durar 1 ano, ou se será vitalício, ou depois de 10 anos, todo aquele protocolo que deve ser seguido. Por isso, há dúvida que, se a gente aceitar esse projeto, primeiro que não é da nossa responsabilidade, e como o chefe do Executivo sabe que isso trará mais problemas para o município, se acaso isso não for votado favoravelmente na Assembleia, aí a responsabilidade cai sobre nós, vereadores. Eu estou errada? É o seguinte, vereador, eu estava perguntando se foi uma sugestão ou uma imposição do Estado. Não, eu não quis me referir ao mérito da municipalização, né? Eu estava me referindo à necessidade de uma lei municipal autorizando, porque juridicamente falando não precisa. Aqui, ó, fala que transferir para o município o prédio da escola. Aí você vê, no inciso 2, fala aqui, ó, é obrigação do Estado transferir para o município de Campos Altos o prédio da escola municipalizada com os mobiliários. No meu ponto de vista jurídico, isso aqui precisa de uma lei estadual autorizando o legislativo, né? Mas aí, quer dizer, eles é que têm que olhar isso lá. Para a gente ter todos esse respaldo, é isso que a gente está batendo na tecla, que ninguém é contra, ninguém está falando aqui que a educação é de péssima qualidade, como estão tentando inverter as coisas, ninguém está falando que os professores são péssimos de um lado, que vai cair déficit de educação, etc. e tal, igual eles estão querendo se impor. Não é isso que nós estamos falando. Nós queremos deixar bem claro que isso não é um assunto que não foi definido, não foi terminado, principalmente em Assembleia, onde nos garante e nos respalda sobre essa responsabilidade. Entendi. Tendo em vista que, se não foi aceito na Assembleia, se não foi votado, que é uma lei que deveria ser estadual, por que nós, municípios, vamos aceitar uma coisa que é totalmente incoerente agora? Se os outros municípios
que aceitaram, realmente eles estavam em uma situação diferente. E o que me chamou mais atenção foi uma reunião que eu fui chamada no Zé Cordeiro, onde eu estou, sim, preocupada, tanto com os professores, tanto com os pais, e principalmente com os alunos. Eu tinha uma dúvida, uma incerteza se eles seriam ou não recolocados em algum lugar. Isso é um problema que já é recorrente há vários anos, que no final todos têm um lugar, sim, para estudar. O que me chamou a atenção foi que quando eu falei que eu estava preocupada com os professores, uma das professoras que estava no grupo lá, falou que eu não deveria estar preocupada se elas mesmas não estavam preocupadas no valor ou no salário. Isso me gerou uma dúvida muito grande, porque todas as outras que nos procuraram, sem ser essas, estão preocupadas com seus salários. E o senhor pode esclarecer isso aqui para nós, que como não está votado na Assembleia, esse projeto aqui não garante nada. O que eu estou falando de garantia é de se vai realmente chegar o dinheiro, se vai realmente fazer uma concessão, se vai ser uma doação do prédio, se isso vai ser só de um ano e depois tem que voltar para o Estado de novo, e quais são os pós e os contras. Não foi definido isso ainda. É. Então não há possibilidade de acertarmos isso. E mesmo porque o Paulo vereador, podia ter resolvido isso sozinho. É o seguinte, eu não posso entrar no mérito da questão, mas tecnicamente, sem tentar entrar no mérito, né? O que eu posso falar é o seguinte: na minha visão, isso aqui vai depender de uma lei estadual. Eu não sei se já existe alguma lei que já anteriormente autoriza o Estado doar esses imóveis em situações parecidas, até porque eu não sou especialista em legislação estadual e é uma quantidade de leis muito grande, dependendo da pesquisa. Mas, enfim, o que eu quero atentar é o seguinte: isso aqui vocês têm que acompanhar para ver se isso aqui vai estar no convênio, porque o convênio, apesar que, mesmo que, vamos imaginar, tem que ter uma lei estadual para fazer isso aqui. Se o governo depois não conseguir aprovar essa lei estadual, o convênio perde a validade e volta ao que está anterior. Muito obrigado por esclarecer isso para os meus nobres amigos aí. Então, veja bem. Se a Assembleia Estadual depois não autorizar isso, é como se não tivesse acontecido. Então, também a gente não precisa também de preocupar em acesso, porque não é, o que eu quero dizer é o seguinte: não é esse artigo 4º que vai criar essa obrigação. Eu entendo. Tem que estar de olho no convênio e na lei estadual depois. Por isso que a gente precisava primeiro. Se tiver no convênio, o Estado assumindo a obrigação, ele tem que se virar depois com isso. Pois aí. mas como que a gente vota algo que ainda nem foi Agora, votado a questão lá? que você me perguntou dos professores é o seguinte: servidor público efetivo, ele está garantido, ele tem estabilidade, Não, ele não isso vai perder o sim, eu emprego. não estou falando sobre isso. Ele não vai mudar o salário, ele vai continuar a mesma coisa. Ele é servidor do Estado e vai continuar sendo Sobre servidor essa do Estado. garantia, já foi esclarecida. O que não é garantido são esses benefícios que o governo sugeriu que trará. 2 construções de sala, A mais o construção de negócio sala rural, e a cessão dos servidores tem que estar no convênio. E não está, como que está num convênio que não foi aprovado na Assembleia? Então, nós estamos simplesmente, se a gente votar a favor desse Veja projeto bem, hoje, a gente esse está sendo convênio não precisa de responsável. autorização legislativa, não. O que precisa é a doação do prédio. Aprovação da Assembleia. Que não foi votada, a PL que não foi votada, eu te falei que é dia 2257, que libera os vereadores do município a não votar essa lei. Está parado. É essa que está Agora, parado. o que vai precisar de autorização da Assembleia não é o convênio, não. Isso o Executivo pode fazer, na minha visão. Ele pode ceder os servidores, ele pode fazer esses compromissos. O que vai depender de lei específica, na minha visão, é a alienação do patrimônio, que é referente ao prédio, a doação do prédio. Até a construção da sala, o Estado pode fazer. Ceder os servidores, ele pode fazer? O Estado. Então, isso tem que estar no convênio. Porque foi dito que o Estado não poderia construir as salas, etc. e tal. Não, ele pode construir se tiver um convênio com o município. Exatamente. Né? Agora, a questão que às vezes tem muita confusão é o seguinte: porque hoje o prédio é do Estado. Por que não constrói a sala lá? O Estado às vezes não quer construir a sala. Então o prédio é dele. O que foi passado para nós quando eu fui em BH foi que não é que o Estado não queira construir, é que não teve um projeto encaminhado para o Estado falando sobre essa dificuldade e a necessidade. O Estado, ele nunca, jamais, em tempo algum, foi deixado aquele claro negócio, que a ele não necessidade não é do Estado, é do município. Então, Porque exatamente. quem tem turno sem salas diretor, é o município, né? O próprio diretor pode falar ou comunicar e etc e tal, e essas coisas podem ser supridas. Entendi. Eu não vou entrar nesse mérito aí, vereador, porque extrapola um pouco a função minha, eu não posso falar esse tipo de coisa, eu vou falar só tecnicamente. Mas, enfim, a questão é que a gente voltando nesse projeto, esse artigo 4 ou não,
na minha opinião, isso não vai surtir muito efeito, né? Não vejo grandes problemas também não. Vai ter que ficar de olho no convênio depois, entendeu? O que vai ser firmado com o Estado lá para fazer essa adjunção de servidores, né? Por quanto tempo, essas dúvidas que os senhores levantaram lá, observar isso posteriormente. E, friamente analisando, é isso aí que eu tinha falado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou ficar à disposição. Tem mais algum vereador que quer se manifestar? Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião.